Eu quero compartilhar um pensamento muito simples, mas assim, muito importante para a nossa vida cristã diária. Para você viver a sua segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, cada dia da semana, eu quero compartilhar um pensamento para você levar para casa, levar no seu coração este entendimento, esta compreensão. Eu recebi um tempo atrás um material e havia essa expressão, o poder do amém. Aquilo me chamou muito a atenção, o poder do amém. Então eu quero usar como título, o poder do amém. O poder do amém. Eu quero ler o texto de Josué capítulo 1, versículos 1 e 2 e os versículos seguintes, que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor Deus a Josué. Josué era filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Alguém pegou aqui, ó. Alguém disse amém aqui, ó. Deixa eu ler de novo. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar, diga comigo assim, herança, para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Graças a Deus. Primeiro ponto, primeiro pensamento que eu quero dividir, compartilhar com você: grandes conquistas requer grandes desafios. Muitas vezes nós almejamos realizar grandes conquistas em nossas vidas, mas as grandes conquistas, elas estão atrás de grandes desafios, elas estão atrás de grandes barreiras. Nós precisamos superar esses desafios e essas barreiras para alcançarmos estas grandes conquistas. Antes de Davi, por exemplo, antes de Davi se assentar no trono de Israel, ele passou por um grande desafio que era derrotar, vencer o gigante Golias. Então quando eu digo assim, eu quero ter grandes realizações na vida, grandes conquistas na vida, saiba que você tem que superar grandes obstáculos, grandes dificuldades. A minha pergunta é, quem quer grandes conquistas na vida? Está ligado sempre em grandes desafios. Você às vezes olha uma pessoa com um grande ministério, você olha uma pessoa com grandes realizações, saiba, amados, que para chegar ali houve muita luta, houve muita tribulação, houve muita conquista. Sempre é assim. Certamente nós encontramos aqui uma das tarefas mais árduas que um ser humano já recebeu. Josué estava recebendo essa tarefa. Josué estava diante de um grande, gigantesco, imenso desafio, ao ponto de Deus repetir várias vezes para ele: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, não desanime, seja forte e corajoso. Porque Deus sabia das dificuldades que Josué enfrentaria para possuir a herança, para conquistar a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Aqui então, nesses versos, nós encontramos aqui o início da liderança de Josué, para possuir a terra que mana leite e mel. Alguém já definiu leite e mel certa feita dizendo: leite é o melhor que existe no reino animal, mel é o melhor que existe no reino vegetal. O que existe de mais sublime no reino animal, no reino vegetal, está em Canaã, essa terra que eu tenho lhe prometido por herança.
por herança. Aqui então Josué, ele recebe as incumbências dessa tarefa. Josué agora começa a liderar o povo de Israel. O nome Josué no hebraico, Yoshua, significa Deus é salvação, Jeová é salvação. Josué certamente é uma figura, é um tipo de Cristo Jesus. Josué, ele representa o Senhor Jesus. Jesus e Josué começam os seus trabalhos no Rio Jordão. Josué recebe a liderança da nação no Rio Jordão. Jesus começa o seu ministério no Rio Jordão. Ambos começam ali no Rio Jordão. Tanto Josué como Jesus assumem uma tarefa, como eu disse, muito grande, muito importante, que é levar o povo de Deus a possuir a herança prometida por Deus a Abraão. Herança prometida a Abraão. Os dois têm esse papel, essa função. Para o povo alcançar a herança, o povo teve que trocar de liderança. Para o povo de Israel, ouça isso por gentileza, para o povo de Israel alcançar, obter a sua herança, ele teve que trocar de liderança. Meu Deus! O povo saiu da liderança de Moisés e passou para a liderança de Josué. Passou para a liderança de Josué. Sabemos que Moisés representa a lei e sabemos que Jesus representa a graça. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo. A lei terminou com Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justificação. Eu me torno justo, santo, crendo em Cristo. A justificação da nossa vida se dá por crermos em Cristo. A lei termina em Cristo. O fim da liderança de Moisés termina quando entramos debaixo da liderança de Jesus Cristo. Para entrar em Canaã, eles tiveram que sair da liderança de Moisés e entrar agora debaixo da liderança de Josué. Aleluia! Debaixo da liderança de Moisés, não possuímos a nossa herança prometida. Olá, igreja! Debaixo da liderança de Moisés, nós não vamos alcançar, obter a nossa herança prometida. Debaixo da lei, nós não vamos desfrutar da nossa herança. João capítulo 1, versículo 17 diz: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Para entrarmos na herança, precisamos de uma nova liderança, sair do domínio da lei e entrarmos debaixo do domínio da graça, sairmos de Moisés e sermos agora liderados, governados por Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus estão na graça. Os que estão em Moisés estão na lei. Os que estão na lei têm a liderança de Moisés. Os que estão na graça têm a liderança de Cristo Jesus. Aleluia! A graça é Deus fazendo, oferecendo, ofertando ao homem. A lei é o homem tentando fazer algo para conquistar algum mérito diante de Deus. Por que Moisés não introduziu o povo na terra prometida, a terra da herança? Pergunta para mim, por que ele não introduziu? Por quê? Mais forte, por quê? Porque somente os justos é que têm direito à herança. Somente o justo, o santo, o perfeito é que pode desfrutar da herança. Quantos justos eu tenho aqui hoje? Mesmo que você não levantou a mão, você é justo. Mesmo que você não crê quem você é, eu creio que você é justo em Cristo Jesus. É assim. E somente os justos, Salmo 37, 9 diz: os justos é que herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Os justos é que herdarão a terra. A herança pertence aos justos. A lei dada por Moisés pode tornar alguém justo? Sim ou não? Não. A lei dada por Moisés, se você obedecer toda a lei, você se torna uma pessoa justa? Não. Não. Consequentemente, se você está debaixo da liderança de Moisés, se você está praticando a lei,
você não vai desfrutar da herança. Olha o que diz Gálatas 3:11. É evidente, é claro, é notório, é palpável, é tangível que diante de Deus, quem? Ninguém é justificado pela lei. A lei não torna nenhuma pessoa justa, santa, reta. Nenhuma pessoa. Ah, Pio, eu vou guardar os 10 mandamentos, eu me torno justo. Nenhuma pessoa se torna justa diante de Deus pela lei, pois o justo vive pela fé. Fé na obra de Cristo. Fé que crê que Jesus morreu na cruz, foi sepultado, foi levado aos céus depois da ressurreição. Quando eu creio nisto, que o sangue de Cristo é que me purifica de todos os meus pecados, crendo nisso, eu me torno justo. Aí eu tenho direito à herança. Somente assim, queridos. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra possibilidade, não existe atalhos, não existe outra maneira. A lei não torna ninguém justo, reto, santo, mas somente a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso eu sempre digo: cristianismo não é religião. Qual é a sua religião? Qual é a sua religião? Eu não tenho religião. Alguém pergunta para você: escuta, qual é a sua religião? Eu não tenho religião. Você não tem religião? Não. Mas você não crê em alguma coisa? Eu creio que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, e Ele me lavou e me purificou de todos os meus pecados. Então você tem uma religião? Não, isso não é religião, isso é vida cristã, isso é vida íntima com Deus através de Jesus. Aleluia! Somente poderemos obter, alcançar, desfrutar da nossa herança se formos justificados. A herança nos é dada somente depois da nossa justificação. E a nossa justificação se dá mediante a nossa fé na obra de Cristo. Ao crermos que Cristo Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, nós somos declarados por Deus Pai justos, filhos justos, aleluia. Romanos capítulo 4, versículo 13 diz assim: não foi mediante a lei. Quando você ler a palavra lei, você pode associar com obras, desempenho pessoal. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Não foi mediante a lei, mas foi mediante a justiça que vem da fé. O que é a justiça? Justiça é o estado perfeito. Como é que eu e você alcançamos o estado perfeito? Sendo justificados. Como somos justificados? Crendo em Cristo. Mas mediante a justiça, pois os que vivem pela lei, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil. Por essa razão Moisés não levou o povo a herdar a terra prometida. Promessa esta feita a Abraão, de que a descendência de Abraão teria uma herança, uma terra. Somente Jesus Cristo é capaz de nos levar para possuirmos a nossa herança. Diga pelo menos amém. Amém. A lei sempre nos mantém no deserto. Moisés é a lei. Moisés, ele chega na fronteira de Canaã, tem o rio Jordão, do lado de lá do Jordão está a promessa. Ele levou o povo até ali. Toda a liderança, todo o comando, todo o governo de Moisés foi no deserto. Pastor, ore por mim, pastor, estou atravessando um deserto, um momento difícil. Você está dizendo: eu estou debaixo da liderança de Moisés, eu estou na lei. Por isso que você está no deserto. Está no deserto quem está debaixo da liderança de Moisés. Quem está na liderança de Josué entra em Canaã, entra na terra prometida. Quando eu estou no deserto, eu estou dizendo que eu estou dependendo do meu desempenho, do meu esforço, da minha capacidade para querer me aproximar de Deus. Mas é somente crendo em Jesus, como eu disse,
e recebendo a graça de Deus, que nos tornamos justos pela fé em Cristo. Agora, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, nos tornamos em herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Agora, como herdeiros, nós podemos possuir a nossa herança. Deus é fiel e Ele nos dá a herança por crermos em Cristo Jesus. Segundo pensamento, como desfrutar dessa herança, Pio? Agora que eu creio em Cristo Jesus, eu posso entrar em Canaã? Pode. Como é que eu vou desfrutar desta minha herança? A palavra de Deus nos diz, voltando um pouquinho lá para Josué capítulo 1, versículos 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Depois do quê? Da morte de Moisés. Moisés representa quem? A lei. Depois da morte de Moisés. Vocês podem imaginar o seguinte, pense comigo. Moisés, o maior legislador da história da raça humana. O maior. O homem mais manso da terra, falava face a face com Deus, dialogava com Deus. Ele vai até, como eu disse, a fronteira do Jordão. Agora então, Josué vai introduzir o povo na herança, na terra prometida. Moisés morre. Josué assume uma tarefa árdua, difícil, muito difícil. Deus vem falar com Josué. Josué deve ter dito assim: graças a Deus, Deus fala comigo também. Eu achei que ele só falava com Moisés, mas está falando comigo, glória a Deus, aleluia. E sapateou e deu um reteté, glória a Deus. Diga: Deus, fala, Deus. Moisés, o meu servo, está morto. Oh Deus, isso eu sei. Faz 40 dias que nós estamos chorando a morte dele. Josué, Moisés, meu servo, está morto. Eu sei, Deus. Josué, Moisés, o meu servo, está morto. Eu sei, Deus. Josué, agora não é mais na dependência da capacidade humana, mas agora é na minha dependência que você vai levar esse povo a herdar a terra. É isso que Deus está dizendo. Versículo 2: agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Para possuir a herança é necessário sabermos que Moisés está morto. O que significa isto? Saber que a lei findou, saber que não é mais por mérito, mas agora é por filiação, por sermos adotados como filhos de Deus, é que nós vamos entrar e possuir a nossa herança hoje, já, agora. Você lembra da história do filho pródigo? O irmão mais velho, quando o filho mais novo volta para casa e o pai mata o bezerro cevado, coloca um anel no dedo, uma túnica, sandália nos pés, faz uma grande festa. O irmão mais velho diz assim: ei, o que está acontecendo aqui? Pai, o senhor está dando uma festa para esse teu filho. Não, meu irmão, esse teu filho. Pai, há tanto tempo te sirvo. Pai, há tanto tempo te sirvo, sem nunca transgredir nenhum dos seus mandamentos. O irmão do filho pródigo queria conquistar, queria fazer por merecer. E agora ele está aprendendo que não é mais por mérito. Ei, pense comigo. Vem aqui um pouquinho, pense comigo. Quando o irmão mais novo disse: pai, dá-me a parte da herança, e o pai repartiu a herança entre os dois e deu, o filho mais velho não disse nada. Quando o filho mais novo pediu e o pai deu, o filho mais velho não falou nada. Mas quando o filho mais novo recebe do pai aquilo que ele não pediu, o filho mais velho ficou desesperado. Quer que eu explique mais?
Quando você fica pedindo a Deus, Deus, me dá isso, me dá isso, me dá isso, o diabo não está nem aí com as respostas das suas orações. Mas quando você tem um relacionamento de filho e começa a desfrutar da herança, daquilo que você não pede, e Deus te dá, o inferno fica endemoniado. A herança não se recebe por conquista, a herança recebe porque nós somos filhos de Deus. Marcos capítulo 9, de 2 a 7, tem uma história fantástica. 6 dias depois, tomou consigo Pedro, Tiago e João. Diga comigo, Pedro, Tiago e João. Aqueles que são cristãos evangélicos há mais tempo, lembra daquelas musiquinhas? Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Olha aí, ó. Por que Pedro, Tiago e João? Por que Pedro, Tiago e João? Por que não um outro dos 9 discípulos? Os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias, Moisés, os quais conversavam com Jesus. Estavam ali Moisés, Elias e Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, é maravilhoso, façamos 3 tendas, 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e uma tenda para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estava aterrorizado, apavorado, atônito. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Este é o meu filho amado, ouçam-no. Se você não tivesse nenhum outro texto, só esse pedacinho de papel, só essa história, isso seria suficientemente capaz para te salvar. Você nem precisava de toda a Bíblia, só isso. Porque você tem ali Pedro, Tiago e João. O nome Pedro significa Petros. Petros significa rocha, pedra. A lei foi escrita em pedras. Pedro representa ali a lei que fora escrita em tábuas de pedras. Estava ali também Tiago. Tiago, Jacobos. Tiago significa suplantador. Significa suplantar, derrubar, espezinhar, humilhar. A lei somente nos derruba, a lei somente nos humilha. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, conforme Hebreus 7,19. Ali está a lei representada por Pedro. Ali está Tiago, que é o resultado daqueles que querem obedecer à lei, se sentem humilhados, fracassados, derrotados. Deus, eu não consigo parar de fumar, então Deus, eu vou sair da igreja. Porque você tentou parar de fumar no seu esforço. Pastor, eu nunca consigo deixar maconha. Você nunca vai conseguir deixar, porque você está no seu esforço. Tiago, isso é representado por Tiago. Você se sente humilhado, suplantado, você se sente espizinhado, você se sente derrubado. Mas ali também está um outro discípulo chamado João. João Johannes. Johannes significa Deus é gracioso. O significado do nome de João, o nome de João tem origem no hebraico Yohanan. O Yah significa Jeová Deus. O Hana significa graça. Deus é gracioso. Ali está a lei, ali está o resultado da lei, o fracasso, mas ali também está a graça de Deus representada por João. Deus é amoroso, Deus é gracioso. E aí então Pedro diz: vamos fazer 3 tendas. Uma tenda para cultuarmos a Moisés, uma tenda para cultuarmos a Elias e uma tenda para cultuarmos a Jesus.
O que Elias representa? Os profetas do Velho Testamento. O que os profetas do Velho Testamento faziam? Eles chamavam o povo ao arrependimento dos seus pecados para obedecer à lei. Os profetas chamavam a atenção do povo para Moisés, para a lei, obediência à lei. Quando Pedro diz: vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, uma para Jesus, o Pai aparece e diz: não! Ele é o meu filho amado, é a Ele que vocês têm que ouvir, é Ele que vocês têm que ouvir. Ele é a graça, Ele é a salvação, Ele é a esperança, Ele é a vida, é Ele, Jesus, somente Jesus de Nazaré. A herança se obtém na graça. Somente na graça. A lei não pode nos dar a posse da nossa herança. Não somos abençoados pelos nossos esforços. Somos abençoados por Deus por crermos em Jesus. Você é liberto dos seus vícios por crer em Jesus. Você é liberto do cigarro, dos jogos, da novela por crer em Jesus. Das novelas, acertei alguém aí ou não? Peguei alguém? Por isso todas as nossas obras são obras de gratidão, de reconhecimento a Deus. Se eu jejuar 3 dias e apresentar o meu jejum diante de Deus, Ele vai me abençoar? Pelos 3 dias de jejum? Não. Se eu fizer uma corrente de 7 sextas-feiras, Deus vai me abençoar porque eu fiz uma corrente de 7 sextas-feiras? Não. Se eu dizimar e ofertar, Ele vai me abençoar porque eu dizimei e ofertei? Não. Pio, você é louco, Pio. Como que vai pagar essas despesas aqui? Eu e você dizimamos e ofertamos, não porque nós queremos conquistar algo. Eu e você dizimamos e ofertamos porque fomos conquistados por alguém. Porque pertencemos a alguém. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Aleluia. Eu sou teu e Ele é meu. Os nossos dízimos e ofertas são obras de gratidão, de amor. Por isso que nós dizimamos. Por isso que não existe no Novo Testamento nenhum texto que obrigue você a dizimar. Por isso que se você não dizimar, a mão de Deus não vai pesar sobre você. Não vai. Meu Deus. Ore por mim, viu? Orem por mim. Eu não estou pregando contra o dízimo. Eu estou pregando contra a barganha, negociata, manipulação. É disso que eu estou falando. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Traga as suas ofertas, traga as suas contribuições. Viu como que você vai manter uma estrutura dessa? De luz, de água, de portaria, de limpeza, nós gastamos 55 mil por mês. Só nesses elementos. Fora salários, ofertas, obras sociais. Daí, Pio, você está dizendo que eu não vou ser abençoado porque eu vou dizimar? Não. Eu quero tirar um peso das suas costas. Para você possuir a herança, você tem que trocar de liderança. A liderança de Moisés diz assim: se você não trouxer o dízimo, com maldição sois amaldiçoados. Mas o fim da lei é Cristo. Você não está mais em Cristo, você está em Jesus. E você traz o seu dízimo e a sua oferta com gratidão, com louvor, com honra a Deus. Viu como você vai manter essa estrutura aqui? Eu vou manter essa estrutura, Deus levantando entre nós, ou levantando cada um de nós como povo dele generoso. Povo especial, generoso, cheio de boas obras, obras de amor e gratidão, não obras que nos escravizam. Meu Deus! Como possuir a herança de Deus? Josué capítulo 1, versículo 6 diz assim: seja forte e corajoso. Como possuir a herança? Sendo forte e corajoso, porque você conduzirá este povo a herdar a terra.
Ó, versículo 9: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Como é que nós possuímos a nossa herança, Pio? Sendo forte e corajoso. Pio, sendo forte e corajoso não é desempenho, não é luta, não é batalha, não é jejum, não é madrugada de joelho em cima do grão de milho. Não! Quando você lê o texto, seja forte e corajoso, não dá a impressão que você tem que já tirar o paletó, arregaçar a manga e... né? Vamos entender o que significa ser forte e corajoso? Para possuirmos a nossa herança? É só um devocional, ok? Eu falei que não ia pregar muito aqui. Isto significa que eu e você, quando entendemos o que é forte e corajoso, está em Romanos capítulo 4, versículos 19 e 20, diz assim: sem se enfraquecer. Se você não enfraquece, você é forte. Sem se enfraquecer na fé, ou seja, sendo forte na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. Esse texto está falando de Abraão, e que também o ventre de Sara já estava sem vida, sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Meu Deus! Abraão nunca negou que o seu corpo estava sem vitalidade, amortecido, impotente, e que também nunca negou que o ventre de Sara estava sem vigor, sem força e sem vida. Alguns cristãos acham que ser forte e corajoso é negar o problema, é negar a dificuldade, é negar a luta. Eu sou forte e corajoso, eu não aceito essa luta. Não. Abraão reconheceu o seu corpo amortecido. Ele reconheceu que não existia mais vida no ventre de Sara. Ele reconheceu como ser forte e corajoso. O primeiro passo: reconheça a sua pequenez, reconheça a sua limitação, reconheça a sua incapacidade, reconheça-os, não negue-os. Em segundo lugar, o texto diz que ele foi fortalecido. Ele foi fortalecido, dando glória a Deus. Eu sou forte e corajoso quando eu reconheço o poder ilimitado do meu Deus. Eu sou forte e corajoso quando eu estou persuadido de que Deus é poderoso e é fiel para cumprir a sua promessa em minha vida. Aleluia! E como ser forte e corajoso? Como? Abraão se revestiu de força e coragem, dando toda a glória e toda a honra a Deus. Abraão se revestiu de força e coragem, nunca duvidando de que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Abraão glorificava a Deus pela promessa que Deus lhe fizera e que seria pai de multidões. Ele foi fortalecido, ele se tornou forte e corajoso, primeiro, não negando a sua limitação. Segundo, dando glória a Deus, significando que Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor prometeu, eu sei que o Senhor jamais deixará de cumprir uma das suas promessas. É assim que você se torna forte e corajoso. Ser forte e corajoso passa necessariamente pela fé. O que Deus estava orientando Josué era, continuamente, Josué, creia que o que eu prometi eu vou cumprir. Josué, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Deus estava dizendo, não importa quão fortificada seja a cidade de Jericó, Josué, eu vou entregá-la nas suas mãos. Ser forte e corajoso, Josué, significa, não importa quantos gigantes existem nessa terra, todos eles serão entregues nas suas mãos. Ser forte e corajoso, não importa o problema com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu emprego, com a sua empresa, não importa. Ser forte e corajoso significa, eu creio que Deus é fiel e que nenhuma das suas promessas cairá por terra. Aleluia! 'Aleluia!'
Se você sentir liberdade, diga comigo assim: eu sou forte, eu sou corajoso, pois eu creio nas promessas do meu Pai Celestial. Aleluia, 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 aleluia. A palavra de Deus nos diz, Salmo 144, 12: então na juventude os nossos filhos serão como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Seu filho vai ser perdido, vai ser um destruído, vai ser um marginalizado? Os nossos celeiros estão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares e às dezenas de milhares em nossos campos. E o povo de Deus precisa aprender a dizer amém. É a promessa de Deus. E quando nós aprendemos a dizer amém, nós temos esse último ponto aqui: o poder do amém. Como eu disse, quando eu li esse material, falando sobre o poder do amém, me edificou muito. E deixa eu compartilhar com você. Nós já aprendemos que a palavra amém significa assim seja. Quando você diz amém, você está dizendo assim seja. Você está dizendo eu creio. Amém. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que está escrito nesse texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou no passado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito, louvado, exaltado seja o nosso Deus e Pai, que nos abençoou. Abençoar aqui no grego, eulogeu, significa ser favorecido por Deus, ser abençoado por Deus, ser agraciado por Deus. Ele nos agraciou, Ele nos favoreceu com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui nós temos uma promessa mais do que maravilhosa. Precisamos ter uma postura adequada diante dessa promessa gigantesca. Todas as bênçãos espirituais foram reservadas, destinadas para nós, e elas estão armazenadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Precisamos ter uma postura adequada diante dessas promessas. Abraão nos deu o exemplo de como nos comportarmos diante das promessas de Deus. Primeiro, Abraão reconheceu a sua limitação, a sua pequenez, a sua insuficiência. Segundo lugar, depois que ele reconheceu, o texto sagrado diz que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ele olhava para a promessa e dizia assim: eu sei que Deus é fiel, eu te glorifico, eu te exalto, o Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir. Em terceiro lugar, ele aprendeu a dizer amém. Amém. As bênçãos espirituais, amados, elas são invisíveis. Todas elas são invisíveis. Por quê? As bênçãos começam em forma de promessa. As promessas vêm em forma de palavras. E as palavras são invisíveis. Por isso, as bênçãos são invisíveis. A única maneira de lidarmos com o invisível é através da fé. A fé me faz dizer aquilo que eu quero ver. A incredulidade me faz dizer o que eu estou vendo. A fé me faz declarar, dizer o que eu quero ver. Eu digo o que eu quero ver. Eu não digo o que eu estou vendo. Eu digo o que eu quero ver, porque isto está na palavra de Deus. A promessa de Deus diz assim, portanto eu digo a palavra. Eu digo o que eu quero ver. Eu digo pela fé. A única maneira de lidarmos com o invisível é através da fé. Ao recebermos uma promessa, recebemos porque ouvimos a palavra da promessa da bênção. E tudo ainda é invisível. Por isso, uma bênção, ela é poderosíssima. Porque eu posso, preste atenção nisso por gentileza. Eu posso dar o tamanho, o volume, a dimensão da bênção segundo a minha fé.
Deixa eu dar um exemplo. Eu estou declarando aqui uma promessa. Estamos aqui mais de 2.000 pessoas. Estou declarando uma promessa. Existe alguém que simplesmente abraça e diz: lambano, eu creio, amém, isso é para mim. Outros dizem: não entendi bem isso aí. É que o Pio não sabe pelo que eu estou passando. Isso não é bem assim. Outros dizem: não, eu não creio. Por isso que a semente, ela produz 30 vezes mais, 60 vezes mais e 100 vezes mais. E a semente é a palavra. A mesma palavra produzindo resultados diferentes, segundo o coração de cada um de nós. Meu Deus! O cumprimento da promessa tem o tamanho da nossa fé. Qual deve ser a nossa postura? Pergunta para mim, qual? Será que é pedir para Deus repetir a promessa porque eu não entendi quando Ele prometeu? Não. A nossa postura é simplesmente dizer amém. Devemos dizer assim seja. Devemos dizer eu recebo. Devemos dizer lambano. A palavra é liberada, a promessa é liberada, você diz: é minha, eu pego, é minha. Se a pessoa que está do seu lado não pegar, você pega. Se a pessoa que está do outro lado está mandando uma mensagem, vendo o jornal, fazendo alguma coisa, né, no celular, conversando, papeando, deixa ela de lá, você pega. Você não tem nada a ver com a pessoa que está do seu lado, você tem a ver com você. Pare de ficar cuidando do seu irmão, cuide de você. Aleluia! A nossa postura é simplesmente dizer amém. Gênesis 15:5 diz assim: levando para fora, Deus levou Abraão para fora da tenda e disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-la. O que Deus tem para mim e para você é maior do que nós podemos contar. O que Deus tem para nós está além da nossa contabilidade, da nossa capacidade de registro, de controle, de gestão. Olha o que diz o texto. E prosseguiu: assim Abraão será a sua descendência. Olha a promessa. Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe acreditado como justiça, estado perfeito. Isso é teu. A palavra creu aqui no hebraico é amém. Abraão, amém no Senhor. Amém. Essa palavra foi traduzida por crer, porque amém significa confiar, crer, assim seja, apoiar. Quando a Bíblia diz que Abraão creu, a Bíblia está dizendo que Abraão disse amém. Abraão concordou, Abraão confiou. Por isso que a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Olha esse texto, nós escrevemos ontem na Bíblia, ok? Não estava antes, olha lá. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas, todas elas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio de Cristo, o amém é pronunciado por nós, para darmos glória a Deus. Meu Deus! Quando ouvimos uma palavra que sempre é invisível, uma palavra de bênção sempre contém uma promessa sempre fala sobre a nossa herança. Qual é a nossa posição correta? A nossa posição correta é crer, a nossa posição correta é dizer amém. Ao dizer amém para uma promessa, você conecta-se a ela. Ao dizer amém, o invisível começa a tornar-se visível, o intangível começa a tornar-se tangível. De novo o texto de Coríntios 1:20. Pois quantas forem as promessas de Deus, todas elas, tantas
através de Cristo, nós temos o sim. Por isso, por meio de Cristo, o amém, o eu creio, o assim seja, é pronunciado por nós. E quando vem uma promessa e você diz amém, isso glorifica a Deus. E Abraão não enfraqueceu na fé, mas ele foi fortalecido, ele tornou-se forte e corajoso, porque ele creu e deu glória a Deus. Como é que nós damos glória a Deus? Dizendo amém às promessas de Deus. Aleluia! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a igreja diz: amém. Eu creio. Uau! O amém é muito importante, extremamente significativo. Existe poder no amém. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, supre cada uma das suas necessidades. Ele supre cada necessidade de vocês. E a igreja diz: aleluia, 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 aleluia. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu dou fruto na estação própria, as minhas folhas não caem, e tudo quanto eu faço prospera. A igreja diz: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nenhuma arma que o diabo, as trevas, os poderes do inferno arquitetar, montar, construir, elaborar contra a sua vida, nenhuma delas irá prosperar. E a igreja diz: amém. Meu Pai, existe poder no amém. Existe poder no assim seja. Nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nem sempre entendemos o conteúdo da promessa, nem sempre faz sentido, dependendo da situação que estamos atravessando. De repente parece algo estranho, algo que não nos pertence, mas cabe a mim e a você dizermos amém. Meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Você percebe porque de vez em quando o Espírito Santo, ele instiga você aí onde você está, ele instiga você, e você tem vontade de dar um aleluia, um glória a Deus e um amém. Já aconteceu com você? Você está ouvindo aqui, aquilo parece que queima dentro de você, aí você olha para lá, olha para cá, aí o irmão do teu lado está dormindo, até babando assim. Se eu disser amém, eu vou escandalizar o meu irmão. Escandaliza o inferno, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus, aleluia, aleluia, amém. Lucas capítulo 1, versículo 11, tem uma história tremenda. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias. O anjo de quem? Do Senhor. Os céus, nos céus, os céus possuem anjos. E eles estão aqui. Eles estão aqui. Amém. Alguém entendeu lá? Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Zacarias era um sacerdote. Ele estava no templo queimando incenso, no altar de incenso. Quando Zacarias viu o anjo, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Deus ouve a sua oração. Vocês estão dormindo? Deus ouve a sua oração. Aleluia. Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. João, Pedro, Tiago e João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele,
pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento no ventre de sua mãe. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Eu não estou entendendo essa promessa não. Sou velho, a minha mulher é de idade avançada, pelo menos ele é sábio, não chamou a mulher dele de velha. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas, este evangelho, estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isto acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Queridos, qual era a postura de Zacarias quando o arcanjo, a Bíblia fala que tem os anjos, arcanjos, querubins e serafins, existe uma hierarquia nos céus. Este é um arcanjo que assiste diante da presença de Deus. Deus o enviou com uma mensagem para Zacarias. E Zacarias diz: estou velho, será? Ele não creu. Ele deveria ter dito amém. Mas ele não disse. Queridos, mas Deus é tão cheio de graça, tão cheio de amor, tão cheio de compaixão, que ele diz assim: mesmo você não crendo, vai se cumprir. Meu Deus, meu Deus. A única atitude requerida de Zacarias deveria ser amém, assim seja. Mas ele duvidou, e por isso ficou mudo até o nascimento de João. Lucas capítulo 1, 26 diz assim: no 6º mês, quando Isabel estava grávida de 6 meses, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada, agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, Yeshua, Jesus. Deus é Salvador. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isto se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Aleluia, aleluia. O arcanjo Gabriel, que assiste diante de Deus, ele diz: pois nada é impossível para Deus. Olha o próximo versículo. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O que Maria disse? Amém. Maria disse:
Amém. Eis-me aqui. Faça segundo a sua palavra. Eu creio na tua promessa. Eu creio que o Senhor é fiel. Eu creio que o Senhor é poderoso para cumprir. Para Deus não existe impossível. Tudo é possível para Deus. Eu lhe garanto que você é um privilegiado de estar ouvindo isso aqui hoje. Aleluia. Agora nós entendemos um pouquinho mais. Josué capítulo 1. Moisés morreu. Seja forte e corajoso. Entre para possuir a herança prometida. Agora nós entendemos um pouco mais a palavra de Deus. Agora você pode ter certeza que você não vai sair deste culto, dessa celebração, da mesma maneira que você entrou. Aleluia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom